Bom, nós estamos estudando a apostila do ESG, o tomo 2. Estamos no módulo 12 e hoje nós vamos estudar o roteiro 3, que trata da necessidade do trabalho. Então, nos roteiros anteriores, nós falamos da necessidade da vida em sociedade, nós falamos da família, a importância da família espiritual, a importância da família carnal, essa oportunidade que temos no planeta de podermos vivenciar, experienciar oportunidades de crescimento, que nos são trazidas exatamente por essa possibilidade de interação com o outro. Sem o nosso outro, sem o nosso calo, aquele que é a pedra no nosso sapato de vez em quando, não é assim? Nenhum de nós poderia evoluir ou poderia cumprir o propósito evolucional. Nós vimos semana passada também a respeito da impossibilidade de nos isolarmos. Como espíritos reencarnacionistas, se estamos juntos é porque temos um propósito para trilharmos juntos. E hoje, já quase encerrando o nosso módulo, nós vamos encerrá-lo na semana que vem, mas hoje a gente vai falar do trabalho. O trabalho é extremamente importante para todos nós. E, às vezes, a gente tem tanta dificuldade para enfrentar o trabalho com honradez, né? O trabalho, muitas vezes, ele passa a ter uma conotação de peso para muitos de nós. Mas é só quando não estamos trabalhando é que nós percebemos a importância do trabalho para nossas vidas. Porque é através do trabalho que nós evoluímos. E Allan Kardec traz isso para a gente assim, muito claramente nos seus estudos. A partir da lição da questão 621, ele fala acerca desse tema. E aí a gente vai ser bem fiel aí ao estudo dele, às palavras dele, para a gente tentar trazer um pouquinho de doutrina mais próximo do que o codificador pretendeu. Então, lá na questão 621, ele vai dizer que o trabalho é lei da natureza mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Então, ele está nos dizendo o quê? Está dizendo, olha, é o trabalho que vai forjar a nossa evolução. Porque quando trabalhamos, nós temos objetivos. Nós trabalhamos normalmente para obter melhores condições. E quando fazemos isso, nós também estamos aí evoluindo. Allan Kardec ele vai nos dizer que pelo trabalho, né, nós somos coagidos à obediência. O trabalho, de alguma forma, ele nos contém, ele nos não é moldar, porque senão fica uma palavra muito, muito dura, mas ele nos auxilia a organizar melhor as nossas más inclinações, as nossas dificuldades com a rebeldia. Imaginemos se ninguém aqui quisesse trabalhar, se não fôssemos habituados ao trabalho, se não tivéssemos compromissos no dia seguinte, certamente teríamos uma vida também desregrada. O trabalho, de alguma forma, ele nos educa, porque ele estabelece normas mínimas para que a gente tenha condição de prosseguir. É a partir do trabalho, da certeza de que amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, é que hoje eu vou me deitar cedo, não é assim? É que hoje, exatamente, é o compromisso, é a disciplina. Nós não podemos nos esquecer que qualquer processo de evolução pressupõe muita disciplina, muito comprometimento. E nós que somos espíritas e que estudamos a doutrina espírita, mais do que nunca temos que ter a certeza disso. Foi-se o tempo em que transferíamos para o outro a responsabilidade da nossa evolução. Hoje somos nós que conduzimos a nossa evolução, que também é uma revolução. Para muitos é uma revolução. Quantos de nós estamos no planeta sendo convidados a rever toda a nossa evolução, a rever todo o nosso processo, reiniciar trilhas, refazer laços que desfizemos em algum momento da nossa vida. Então, o trabalho, de alguma forma, ele nos ajuda a forjar
esse nosso molde, e daí propicia os avanços da evolução. Então, a necessidade do trabalho, nesse sentido, ela fica bem próxima de todos nós. Allan Kardec também vai dizer que o trabalho é um meio de aperfeiçoamento da inteligência. E a gente nem precisa ir muito longe, né? Quando a gente está trabalhando, a gente fica com a cabeça tão melhor, não é assim? A gente tem boas ideias, melhora a forma de olhar para as coisas. Essa inteligência é muito importante para todos nós, porque somos também espíritos convidados a evoluirmos no ponto de vista da inteligência. Somos convidados a conhecer melhor, somos convidados a repensar a forma como estamos lidando com a nossa fé. Como tratamos a nossa fé, qual é a nossa forma de nos reportarmos aos entes superiores. Será que nós ainda estamos agindo como crianças, fazendo negociatas com Deus, tentando fazer barganhas? Não é assim que, de vez em quando, a gente até, e principalmente em épocas como essa, épocas religiosas, de quaresma, de resguardo de muitos, como estamos nos tratando? É preciso que a gente repense bastante essas questões, e isso tudo tem que passar pela nossa inteligência. Ninguém vai fazer nenhuma revolução, nenhuma mudança efetiva, se essa mudança não nascer no nosso interior. Por mais que eu aceite, por mais que eu me curve diante das imposições externas, o meu espírito ele é livre. Eu posso viver em determinados momentos, sob determinadas regras, mas se eu não interiorizar essas regras, ao sair desses ambientes, eu retorno ao meu estado anterior. Então, para que eu me submeta, para que eu reconheça, muito mais do que submeter, para que eu reconheça a minha necessidade de crescimento, a necessidade de evolução, é preciso que esse reconhecimento parta do meu coração, da minha intimidade. Que é o nosso maior desafio, não é? É nos conhecermos, sabermos quem somos, porque ninguém melhor do que nós para conhecer nosso coração, saber o que nos entristece, o que nos fragiliza. Porque só assim é que podemos buscar a fortaleza. E certamente, quando a gente conhece as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas quedas, nós temos um pouco mais de percepção para rever algumas atitudes. E, com certeza, a inteligência ela é uma grande aliada aí nesses momentos. Sem inteligência, nós iremos patinar na ignorância, na estupidez, sem entendermos que o verdadeiro Deus habita em nosso coração. E vamos ficar buscando Deus em altares de pedras, coisa que fizemos durante tanto tempo, e que não nos auxiliou muito. E por isso estamos aqui para tentar ver se a gente entrona um outro Deus, que é o Deus que habita em nossos corações. Então, é preciso que haja inteligência também para que a gente reconheça isso. Nesse sentido, é que essa fala de Allan Kardec é bastante pertinente, quando ele diz que o trabalho é um meio de aperfeiçoamento da inteligência. E ele vai lembrar que o trabalho, que sem o trabalho o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência, que por isso o trabalho é alimento, é segurança, é bem-estar, e que a nossa própria condição de existência depende da nossa atividade laboral. E para a nossa sociedade moderna, o trabalho é extremamente importante, até porque depois do nome, depois das apresentações do nome, em regra a gente pergunta o que o outro faz, não é assim? A gente se apresenta, fala quem é e depois quer saber o que o outro faz. Exatamente porque valorizamos o trabalho. Valorizamos o trabalho, mas temos que valorizá-lo também, obviamente, dentro de limites. Mas eu vou falar sobre isso só semana que vem, que eu vou falar dos limites. Hoje eu não vou falar de limite, hoje nós vamos falar de trabalho, trabalho e trabalho. Bom, ele fala também que o trabalho, entendido como lei da natureza, é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se conforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Isso é tão verdadeiro,
Que aí vocês vão me entender que naquela hora que está doendo, sabe? Aquela hora que não dá para poder ficar pensando muito. Quando a gente trabalha de verdade, né, dedica com carinho ali, as horas passam e você acaba tendo um dia assim, menos focado. O trabalho para nós, seres que estão aí, estamos ainda num plano de prova e expiação, ele ainda é muito doloroso, porque ele requer de nós muito esforço físico. Muito esforço, mesmo esforço mental, às vezes nos exaure muito, nos desgasta muito. Mas ele é extremamente importante, porque nós envolvemos muito com as nossas decepções. E muito tempo tendemos muito a voltarmos para as nossas dificuldades e focarmos nelas como se elas não existissem saída. E o trabalho, ele te força, ele sacrifica o corpo, mas ele desgasta ali, faz com que você tenha um foco ali, um desvio, uma válvula de escape. E muitas vezes, no momento de dificuldade, as pessoas ficam pensando, eu estou de luto, então eu vou ficar 5 dias em casa. Não fica, não. Vai trabalhar. Deixa esses 5 dias para depois que passar a dor maior, né? Aí talvez você até negocie esses 5 dias para poder fazer outra coisa. Porque naquele momento ali, se você ficar à toa, se você ficar pensando, a sua dor toma uma proporção muito grande. O nosso problema, quando nós paramos para nos ocupar dele, ele toma um tamanho muito grande. E como que é que eu desvinculo desse problema? É me ocupando de outras coisas. Quando eu estou trabalhando, é claro que, às vezes, também estou falando aí do luto, de trabalhar, não. De repente, você não vai trabalhar no seu trabalho rotineiro, mas você pode fazer outra coisa. Esse trabalho aí que nós estamos falando é o trabalho que nós recebemos por ele, mas também não deixa de ser o trabalho voluntário. Não é isso? Que as casas espíritas tanto necessitam. Que os espíritas, ainda do mundo de prova e expiação, tanto necessita, e com certeza no mundo de regeneração também necessitaremos, porque a gente não pode deixar de pensar que quando estamos trabalhando, ou quando estamos trabalhando no nosso labor diário, na nossa profissão, ou voluntariamente, o maior beneficiado somos nós mesmos. Não é o outro. Quando a gente estende a mão para auxiliar o outro, na verdade, quem está sendo auxiliado somos nós. Porque o outro me oportunizou um momento de auxiliá-lo. Quando eu estou lá no meu trabalho atendendo alguém, quando eu estou dando uma informação, eu estou tendo uma oportunidade de me educar, eu estou tendo uma oportunidade de interagir com o outro. Por isso a importância de sermos honestos, de sermos dignos, de conduzirmos a nossa vida da melhor forma possível. E o trabalho, nesse sentido, ele tem uma função muito importante. Ele nos desvia de alguns pontos que poderiam nos representar quedas. Então, Allan Kardec deixa isso para nós como uma informação que a gente nem precisaria dela, né? A gente já vive isso tanto. Quando ele fala lá que a tristeza, o trabalho nos reconforta quando estamos tristes, a ideia do criminoso que se regenera, isso é tão importante. Quem trabalha aí nos cárceres, quem conhece os cárceres, sabe o quanto seria importante para a regeneração daqueles espíritos, porque a gente fala em espírito, porque somos todos espíritos. E nós não precisamos regenerar a matéria, não. Nós temos que regenerar o espírito. Porque eles virão novamente. E se eles se desprenderem do planeta desesperados despertarão na outra vida e desesperados provavelmente retornarão. Então, a gente precisa trabalhar para que esses espíritos se acomodem, para que esses espíritos também se percebam úteis. É muito importante que a gente seja útil para alguém. É preciso que a gente saia dessa reunião daqui a pouco e pense assim, tem alguém que precisa de mim. Eu tenho que trabalhar amanhã, porque amanhã tem pessoas que precisam de mim. É muito importante ter um lugar para retornar, né? Ter alguém para retornar. É muito triste quando não temos. E é muito bom quando temos. E quem tem que preservar. Então, o trabalho ele tem essa característica. E ele regenera, inclusive, esses que estão aí no delito. E quem está falando isso não sou eu, é Allan Kardec. Então, mais do que abalizada aí a opinião do doutrinador.
No livro Estudando o Evangelho, tem uma orientação dos espíritos que diz o seguinte, que o trabalho ele tem uma dupla finalidade. A primeira é a conservação do corpo e a segunda, o desenvolvimento da faculdade de pensar. E aí ele continua dizendo, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. O trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre três aspectos. Então, lá no Estudando a Mediunidade, né, o Peralva vai dizer o seguinte, olha, o trabalho, para nós, ele tem 3 aspectos que são extremamente importantes. O primeiro é o material, o segundo, o espiritual, e, por fim, o aspecto moral. E aí ele explica, e eu vou trazer para nós. Trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade que participa. Nós estamos falando em necessidade da vida em sociedade. Nós falamos semana passada da importância da família carnal. Falamos também da família espiritual. Mas ninguém está encarnado em lugar indevido. Não adianta, já falo sempre aqui, não adianta olhar para a casa do vizinho, para a mãe do colega e falar que queria que fosse minha mãe. Eu falo isso lá em casa com meus adolescentes, agora que não são adolescentes, mas já são adultos. Não adianta ficar achando que a mãe do outro é melhor, não adianta ficar achando que o jardim do outro é mais florido. O jardim que eu tenho é o que eu mereço, a mãe que eu tenho é a que eu necessito, e é dentro dessa possibilidade que eu preciso desenvolver. Então, Estudando o Evangelho, né, quando fala lá, quando traz essa notícia para a gente, de que o trabalho material nos dignifica, porque também nos traz compromisso. Eu trabalho porque eu tenho uma família para cuidar, eu trabalho porque eu tenho uma sociedade na qual eu estou inserido e da qual faço parte. E querendo ou não, é uma sociedade que me exige respostas. De alguma forma, ninguém constrói nada e deixa de ter obrigações com essa sociedade, não é assim? Quando a gente vem aqui na Casa Espírita para dar um passe, para conversar, para viabilizar qualquer reflexão, qualquer estudo, nós estamos vinculados àqueles que frequentam a nossa casa. Então, é importante que a gente tenha isso como algo muito sério em nossa caminhada. Então, nesse sentido, o trabalho material ele tem essa função aí de dignificar os nossos deveres, né? Dignificar o cumprimento dos nossos deveres. Ele fala também do trabalho espiritual. O trabalho espiritual exerce a fraternidade com o outro e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Fraternidade. Que palavra bonita, né? Anda na boca de todos nós, com tanta felicidade. E, às vezes, somos tão pouco fraternos. Às vezes, deixamos tanto a desejar. Mas a gente tem que pensar sempre que a fraternidade é uma das lições, talvez uma das lições mais importantes que Jesus tenha deixado para nós. Não é quando ele fala que ame ao outro como a si mesmo, não é assim? Na tradução bem porca aqui que eu estou trazendo, mas é alguma coisa assim, todo mundo entende essa ideia. É a ideia de sermos fraternos com o outro. De sermos fraternos principalmente com aqueles que não conhecemos. Com aqueles que não são os nossos queridos. Porque é muito fácil gostar de quem a gente já gosta, não é? É muito fácil ser fraterno, ser educado com aqueles que gostamos. O grande desafio nosso é sermos fraternos com aqueles que não gostamos, com aqueles que inicialmente temos alguma dificuldade. Não é verdade? Então, nesse sentido, o trabalho também nos aproxima fraternalmente. Essa possibilidade de convivermos com aquele colega de trabalho que só fica ali te espezinhando, só fica criando dificuldade, só fica doido querendo que haja algum tropeço para que ele possa tirar alguma vantagem. Aquela pedrinha no nosso sapato. Que cada um de nós, de alguma forma, já viveu ou já ouviu falar de alguém que vivesse esse tipo de dificuldade. Nesse sentido aí, é a nossa oportunidade de melhorarmos espiritualmente, exatamente porque é a nossa oportunidade de sermos fraternos.
Se o outro está falando mal de mim, não sou eu que estou doente, é o outro que está doente. É ele que precisa melhorar. Se o outro me trai, não sou eu que estou traindo. Quem está com problema é o outro. Não é assim que a gente tem que pensar? Isso aí é o nosso convite ao exercício da fraternidade. Ao invés de julgar, ao invés de criar mais energias negativas em torno de uma circunstância que nos é dolorosa, nós precisamos começar a perceber que se eu não fiz nada, é uma oportunidade que eu estou tendo para exercer a fraternidade diante da ingratidão. É o que eu falei anteriormente, é muito fácil ser dócil, ser fraterno, quando o outro não nos atira pedra. O dar a outra face é exatamente isso. É diante da adversidade, não é assim? Diante do adversário, nós conseguirmos nos portar de uma forma mais doce. É claro que também não vamos nos expor a ponto de expor a nossa dignidade, a nossa integridade. Não é esse o propósito. Mas é preciso que a gente também repense o que estamos produzindo aí para o nosso espírito. Olha, se eu estou trabalhando, se eu tenho oportunidade no ambiente do meu trabalho de desenvolver espiritualmente a partir da fraternidade, o que eu estou recolhendo quando eu devolvo farpas, quando recebo farpas? Quando eu devolvo bofetadas, se eu recebo bofetadas. É esse talvez o maior dos nossos ganhos, é compreendermos essa fraternidade, que é a proposta de vivermos socialmente. Porque se a gente fosse isolar lá nos montes, não é assim? Nos monastérios, nos ambientes, né? Nos conventos, sei lá onde mais, tanto lugar que o povo arranja, se fôssemos nos isolar, nós não teríamos oportunidade para exercitarmos as nossas aquisições, as nossas virtudes. A nossa mala espiritual, não é assim? Todo dia a gente fala da nossa mala espiritual. É a única coisa que a gente leva. Para quem não conhece a nossa mala espiritual, a gente brinca muito aqui com ela, porque é como se saíssemos de viagem. A nossa mala espiritual, ela contém todas as nossas virtudes, todos os nossos defeitos. E muitas vezes, quando vamos viajar, a gente põe tanta coisa desnecessária. E a gente tem tanta coisa desnecessária na nossa mala espiritual, né? Que nós nunca vamos usar, que vão nos fazer mal, que vamos ficar feias. As meninas entendem isso, que é a mágoa, a raiva, a maledicência. Isso não vai acrescentar nada para o nosso espírito. Nós precisamos colocar na nossa mala espiritual atributos que vão somar na nossa evolução, que vão nos auxiliar a sermos mais belos aos olhos de Deus, não é assim? Que é a nossa fraternidade. E uma oportunidade de desenvolvê-la, conforme aqui os estudos que estamos fazendo, é exatamente por essa possibilidade de, num ambiente de trabalho, convivermos fraternalmente. A outra atividade no campo da moral, no campo da atividade moral. E aí ele fala, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Isso é quase que chover no molhado, não é assim? Porque se a gente estiver num processo contínuo aí de fraternidade, a tendência nossa é sempre sermos melhores. Porque fazer o bem faz a gente ser feliz também, não faz? É tão bom quando a gente tem a certeza de que o dever foi cumprido, de que está tudo no seu lugar, que não estamos devendo nada para o outro, que fizemos aquilo que poderíamos ter feito. E, às vezes, o que a gente poderia ter feito não é aquilo que vai resolver a vida do outro. E a gente precisa ter essa consciência tranquila, porque chega um momento que nós não podemos querer ser mais do que Deus. Porque senão estaremos sendo prepotentes, orgulhosos. Nós fazemos pelo outro tudo o que pudermos fazer, tudo o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Nos dedicamos a ele com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso esforço. Mas pode ser que a nossa dedicação ainda seja insuficiente, porque nós sabemos que estamos aqui num plano de evolução e que cada um de nós se encontra em uma escala diferenciada de evolução. E que cada um de nós tem um tempo para compreender os propósitos de Deus. E que nenhum de nós poderá evoluir para o outro. E nem poderá enfiar a goela lá dentro,
nenhum tipo de ensinamento que o outro não deseje. Então, essa questão aí da atividade, da evolução, né, da atividade moral, à medida que vamos nos aprimorando, a nossa tendência é sempre melhorar as nossas aquisições. É jogar as nossas quinquilharias, né, que nós colocamos na nossa mala lá, e carregar exatamente aquilo que devemos carregar. E qualificar aquilo que é positivo, qualificar as nossas virtudes e substituir os nossos vícios. Esse é o nosso desafio da evolução. Ah, mas pode demorar muito tempo. Não importa, nós temos todo o tempo do mundo. Olha que bênção. Isso é a melhor coisa que existe. Nós temos todo o tempo do mundo. Não tem ninguém aqui com a avó na forca, não tem nada. Todo mundo aqui sabe que pode, às vezes, estão lá um pouquinho mais avançados cronologicamente. Que beleza, vão nascer primeiro. Estarão no outro plano, retornarão, terão oportunidade de refazer caminhos. São essas as propostas, são essas as certezas que nós espíritas temos com relação à vida. Que todos nós podemos refazer nossa vida a qualquer momento. Que em qualquer instante nós podemos recomeçar, em qualquer instante nós podemos tomar uma atitude sobre qualquer aspecto da nossa vida. Porque somos espíritos dotados de livre-arbítrio, porque somos responsáveis pelo que fazemos, porque não somos mais crianças espirituais. E porque a doutrina ela nos esclarece nesse sentido. Bom, avançando um pouquinho mais nos nossos estudos aqui, Allan Kardec, lá no livro dele chamado Obras Póstumas, ele vai lembrar que alguns conflitos sociais não resolvidos ou incorretamente administrados podem gerar uma situação de pobreza generalizada e todas as suas consequências calamitosas. Os espíritas sabemos que as desigualdades sociais existem no planeta e estão vinculadas a 2 pontos fundamentais: a manifestação da lei de causa e efeito e a visão materialista da vida. Então, a desigualdade é uma realidade, infelizmente, alguns mais que outros, alguns países mais desiguais que outros, mas é uma realidade principalmente da vida material, dessa visão materialista que nós temos da vida, e também da manifestação da lei de causa e efeito. Ah, então você está dizendo que se amanhã a gente mudar aí e todo mundo dividir tudo direitinho, igualmente, querermos uma vida igualitária, ainda assim vai haver desigualdade? Se nós pensarmos pela lei de causa e efeito, sim. A igualdade dos seres, ela tem que primeiro atingir a nossa evolução moral, para que a gente possa trabalhar a questão da igualdade de sua forma mais genuína. Até lá, o que nós vamos ter são lampejos de desejos de sermos justos. E muitas vezes a nossa justiça pode não representar aquilo que seria o ideal. Então, a gente ainda dentro dessa visão materialista que estamos mergulhados nela, nós ainda temos muito o que lutar, contra o que lutar. O nosso maior desafio não é extirpar. Às vezes as pessoas acham assim, espírita só quer falar mal de quem é materialista. Não é isso, de maneira nenhuma. Os espíritas também gostam de comer bem, gostam de vestir roupas bonitinhas, gostam de ter carro bom, gostam de dormir bem, né, de morar bem. Porque somos espíritas encarnados. E não só estamos sujeitos à carne. E quem é que quer viver em flagelo? Ninguém. Isso é natural. Mas acontece que eu não posso viver em função de. Ainda que eu lute, ainda que eu busque, é preciso que eu saiba ponderar. Os momentos em que a espiritualidade ela tem que, em todo momento, ser mais significativa do que os meus valores materiais. Os valores materiais, eles são subsidiários, eles não podem ser principais na vida de ninguém. E que o que a gente está vendo aqui na obra de Kardec, no Obras Póstumas, é que ele coloca essa visão materialista como uma das razões para as grandes desigualdades do mundo. E também a lei de causa e efeito. Bom, ele fala aqui
que a pobreza e a riqueza devem ser entendidas como um instrumento de melhoria espiritual, pois a pobreza é, para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. Aí tem gente que fica assim, nossa, mas eu estou cheio de ter paciência, estou cansado de ser resignado. Quando a gente fala assim, a gente sabe o que a gente está fazendo? A gente está assinando aí um documento espiritual para pedir mais pelo menos umas 10 encarnações para a gente ser paciente e ser resignado. Então, a pobreza, a escassez, ela vem exatamente para nos testar nessas questões. E Allan Kardec vai dizer o seguinte, a visão materialista da vida, alimentada pelo orgulho e pelo egoísmo, estimula a permissividade moral, causa do relaxamento dos usos e costumes sociais. As pessoas se tornam indolentes e omissas, nada fazendo para impedir ou minimizar o estado de sofrimento material e moral reinante em seu redor. E, às vezes, a gente não precisa nem de ir muito longe para saber isso, né? O quanto esse poder material ele pode corromper espíritos frágeis, que vão tornar esse metal a razão da vida, e aí vão se sentir superiores aos outros. A riqueza ela não é ilícita aos olhos de Deus, não é isso. Ter dinheiro não significa que você está com sua alma perdida, de maneira nenhuma. Mas ser escravo do dinheiro, certamente você estará perdido. E tem muita gente que está na escassez e que é muito mais materialista do que quem está na fartura, viu? Quem está convivendo aí na tranquilidade aí econômica, né? Porque ficam muito mais mesquinhos, muito mais materialistas, muito mais individualistas, muito mais egoístas. A lei de causa e efeito, de vez em quando, ela dá esse revés aí na vida dos espíritos, né? Para dar aquela ideia, olha, vamos viver um pouquinho na escassez e quando estivermos na dificuldade, vamos tentar ser resignados, vamos tentar ser pacientes. Não significa que a gente tem que cruzar os braços, não. É preciso que a gente entenda isso muito bem. Porque senão a gente fica assim, que é isso? Isso é lei de causa e efeito, então se está vindo eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Vai ficar sem fazer nada para ver. Se a dificuldade vem para nós, ela vem para um convite, para nos fazer repensar, e a partir desse momento nós temos que também atuar. Olha o trabalho aí nos chamando, outra inteligência que precisamos aí desenvolver. Então, diante da dificuldade, temos que ser pacientes para entender que em muitos momentos nós vamos ter que aguardar, esperar. Resignarmos diante das situações que não podemos modificar. Mas a gente precisa ter coragem para lutar. Precisa ter coragem para modificar as coisas que a gente pode modificar. Isso é uma oração que todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa oração, que é uma oração que é muito utilizada nos grupos anônimos, não é isso? Para que as pessoas tenham fé, para que as pessoas entendam que existem limites, mas existem momentos que a vida nos posiciona exatamente para que a gente possa também avançar. Ninguém evolui se não tiver crise. Se tiver tudo tranquilo, nós vamos ficar só debaixo da sombra e água fresca e não vamos pensar em mais nada. É na hora da dificuldade que a gente começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu resolvo essa parada aqui? Vou tentar por esse caminho, pelo outro, como que eu vou fazer isso? Essa é a nossa oportunidade de buscar soluções. Esse é o momento em que, pelo trabalho, nós vamos aí avançando no campo da inteligência. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste em na arte de formar caracteres, a que inculte hábitos, porquanto a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Essas questões aí, quando a gente fala em moral, e às vezes isso é tão mal compreendido, né? Moral, o que é moral espírita? Será que a moral espírita está preocupada com o tamanho da saia das moças? Será que ela está preocupada com o que o outro vai fazer depois que sair da reunião? Claro que não. Isso são preocupações de homens, de pessoas
de grupos que não têm mais o que fazer e que vão ficar preocupados com o que o outro está fazendo. Porque nós, espíritas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de olhar para a vida do outro. Esquece a vida do outro, porque quando você olha para a vida do outro, a sua deve estar muito complicada. Essa educação moral é aquilo que a gente sempre... É a nossa proposta de aprimorarmos o tempo todo. Não somos perfeitos, não tem nenhuma perfeição aqui. Não tenhamos dúvida que todas as pessoas que estão aqui são pessoas que necessitam. Todos nós necessitamos. Se estamos aqui é porque necessitamos. Porque no fundo do no coração, lá na nossa intimidade, nós sabemos que necessitamos estar aqui. Nós sabemos que se não estivéssemos aqui, provavelmente estaríamos exercendo outros encargos menos dignos. E que é preciso que a gente compreenda, a partir daí, o propósito da nossa vinda aqui. E nesse momento nós somos convidados a quê? A deixarmos as nossas tradições, os nossos preconceitos, os nossos paradigmas antigos, arcaicos, aqueles que nos qualificava pelo sangue, família tal, a família Y, né? O fulano é melhor do que o Beltrano, porque ele pertence a determinado grupo social. O nosso grupo social aqui é o grupo que se une pela afinidade, pela fraternidade, pelo desejo de sermos melhores. Ainda que não sejamos, ainda que tenhamos muito a caminhar. O nosso desejo primeiro tem que ser o de tentar ser melhor. E nesse sentido que a gente fala da moral espírita, principalmente uma moral que não aprendemos em escolas, porque não adianta ler. A gente pode ter ótimas palavras, conhecer maravilhosos conceitos e não passarmos disso. E não deixarmos de ser um grande dicionário ambulante, cheio de informações. A moral espírita é aquela moral que quer que o espírito se eduque, que quer que o espírito busque a sua melhoria o tempo todo. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência recíproca. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Ora, a abnegação ela é incompatível com o orgulho e com o egoísmo. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, a igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Em seguida, o codificador, no livro Obras Póstumas, ele dedica um capítulo para falar sobre fraternidade, igualdade e liberdade. E aí eu queria pedir a vocês, que são estudiosos da doutrina espírita, que, tendo um tempinho, deem uma lida no Obras Póstumas. É um livro pouco estudado. Aliás, Allan Kardec é pouco estudado nas casas espíritas, até nas casas espíritas. Né? Mas vamos tentar, e principalmente quando estuda o livro dos espíritos, né? Isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes livros como Céu e Inferno, Obras Póstumas, passam a ser deixados um pouquinho. E é interessante que ele traz essas ideias. Ele vai falar dos ideais da Revolução Francesa. A gente sabe que a doutrina espírita ela nasce num berço de revolução europeia, num berço iluminista, num berço positivista. E essas ideias elas acabam resplandecendo ou influenciando de alguma forma aquilo que vai ser escrito posteriormente. E Allan Kardec, nesse momento, ele faz uma leitura bastante interessante sobre esses três pilares aí da Revolução Francesa, que é a igualdade, fraternidade e liberdade. Porque, do ponto de vista material, a gente percebe que esses conceitos eles ficam complicados, né? Porque quando a gente fala em igualdade e a gente não tem a moral, essa moral da fraternidade, nós acabamos querendo impor uma situação de igualdade, muitas vezes até pela força, pela subjugação do outro, e a gente quer padronizar todo mundo sem que isso seja alguma coisa desejada pela maioria.
Quando a gente fala em liberdade, muitas vezes, dentro dessa proposta materialista, a liberdade muitas vezes, ela acaba ferindo os interesses do outro, acaba desconsiderando a dignidade do outro que caminha conosco. Então, ser livre, para muitos, é fazer o que quer, sem pensar em consequências, sem ter nenhum tipo de responsabilidade sobre os atos. E a fraternidade também, ela não pode ser pensada sem que haja um devotamento, uma tolerância, uma abnegação. Não é possível se pensar em fraternidade. A fraternidade não é, vamos formar a fraternidade espírita, então agora nós somos todos irmãos, e só nós é que prestamos. Não é isso. A fraternidade que o codificador propõe, que a espiritualidade propõe, é a fraternidade universal. É aquela fraternidade que eu vou me encontrar com o que é diferente de mim, e vou tolerá-lo. Olha só o que eu estou falando, hein? Não estou nem falando em amor, não. Estou falando em tolerância. Quão somos difíceis de tolerar aquilo que é diferente de nós. Tolerar a opinião que não comungamos com ela. Então, é um desafio talvez inicial, mas é um desafio para a gente começar a pensar. Somos tolerantes com aquilo que é diferente? Com aquilo que achamos que não vale a pena ser vivido, respeitamos as escolhas do outro. A fraternidade, a fraternidade universal, ela pressupõe, num primeiro momento, que esse respeito ao próximo ele ocorra. E a partir daí é o burilamento para que esse respeito se torne amor. Não é assim? Porque quando eu respeito o outro, eu passo a olhar para ele com menos preconceito, com menos dificuldades, com menos reticências. E aí, quem sabe eu não enxergo no outro um ponto de luz? Quem sabe? Porque o nosso desafio na evolução da nossa fraternidade é enxergarmos no outro o ponto de luz que nos une. E todos nós somos luz. O problema é que, às vezes, a gente só quer enxergar os defeitos. Fica mais fácil, não fica? Falar mal, apontar os defeitos. Mas vamos pensar nesse conceito aí da fraternidade como a possibilidade de olhar para o outro com um olhar diferenciado. Com o olhar de Jesus. Jesus, quando olhava para os seus seguidores, para aqueles que se apresentavam para ele como pecadores, ele não enxergava somente aquilo que aqueles espíritos tinham de pior. Ele principalmente enxergava a luz. E é por causa disso que ele perdoou tanto, que ele amou tanto e que ele deixou tantos ensinamentos para nós. Porque, ao invés de olhar a treva, eu estou buscando a luz. É uma questão de sintonia, que é alguma coisa que a gente precisa pensar. Bom, esses três princípios, eles são solidários entre si e se prestam ao mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. E aqui a gente encerra a nossa participação, lembrando que na apostila da FEB, lá no finalzinho, tem uma lição bastante interessante que nós até já trouxemos aqui em estudo anterior, mas que eu vou deixar como indicação, para que vocês possam se deleitar aí quando estiverem estudando. Essa apostila vocês encontram na internet, então não tem custo nenhum para vocês. Tá? Nós estamos estudando a apostila 2. Tem uma lição muito bonita lá do Humberto de Campos que fala do valor do trabalho. E conta a história de uma moça chamada Cecília Montalvão, que era uma pessoa que, do ponto de vista religioso, conhecia todos os valores religiosos, pregava esses valores, estudava esses valores, mas que não gostava muito de trabalhar. E, por causa disso, após desencarnada, ela tem algumas surpresas no mundo espiritual. Na verdade, a moral dessa história aí de Humberto de Campos, ela vem somente para confirmar a importância do trabalho em nossas vidas. A nossa fé sem trabalho, ela é inócua.
ela não vai dizer muito, ela não vai trazer muita diferença. Nós vamos ficar somente na fala, somente na expectativa e não vamos efetivá-la. O desafio da Cecília para as reencarnações seguintes era exatamente, ela já conhecia, então ela não precisava mais conhecer, ela precisava começar a atuar. E o nosso desafio é tornar o trabalho uma missão diária, uma missão de amor, uma missão de fraternidade. E Jesus nos abençoe. A gente tem uma semana bacana aí, e a gente possa retornar na semana que vem com mais um estudo. Aí semana que vem eu falo dos limites, viu? Que nem tudo também pode ser no exagero. Fiquem com Deus. Boa noite.